Então, dentro do módulo Levantando, Treinando Equipes, que é o módulo 13, nós hoje estamos na aula 2, que é Delegação, Confiança e Cultura de Honra. Então, o nosso propósito é como construir equipes saudáveis, como fazer isso para o reino. Não é só um grupo, não é só uma equipe como em uma empresa, é muito mais porque nós estamos trabalhando com o corpo, do qual o Yauch é a cabeça. Nosso objetivo para a gente buscar junto nessa aula, certo? Vocês têm que procurar guardar para me ajudar a gente a construir junto. Esse princípio é que nós, como ministros, possamos compreender que, primeiro, delegação é um princípio bíblico de governo. Delegar autoridade, delegar função, esse é um princípio bíblico. Então, tem que entender isso e a gente vai buscar ver isso no estudo de hoje, certo? Segundo, confiança é construída através de relacionamento. Bem? Então, na formação de equipe, há necessidade de confiança. E confiança se constrói em relacionamento. Não se constrói por cargo, por posição financeira, social. A gente vê muito isso nas congregações, nas comunidades cristãs. De forma lamentável, haver delegação de autoridade, haver confiança em alguém, porque alguém tem uma função secular, porque alguém tem uma patente no mundo, né? Porque alguém tem uma graduação. Então, essa pessoa já é vista e colocada como posição dentro da igreja. Mas a igreja é o reino. Então, a gente não pode olhar por essa perspectiva. A gente vai ver isso no estudo de hoje também. Outra coisa, nós vamos compreender que as equipes fortes, equipes coesas fortes, elas não nascem de uma forma espontânea. Porque é espiritual, vai ter milagre. Não é o nosso Pai Celeste, ele vai agir. Não é de forma espontânea. É algo que a própria Escritura nos ensina a construirmos. Se ela nos ensina a construir, não é algo que vai cair do céu simplesmente, não. O Pai vai abençoar, mas existe uma participação da igreja, uma participação nossa. Amém? Outra coisa também importante a gente buscar nesse estudo hoje é que essas equipes são formadas, então, intencionalmente em uma cultura de honra. Então, a gente monta uma equipe de unidade de forma intencional. A gente tem que agir intencionalmente para isso, gerando uma cultura de honra. E essa cultura de honra ela é indispensável para que a igreja evite solavancos, evite problemas, ela evite catástrofes ministeriais, como a gente vê. Uma equipe está muito bonitinha, de repente todo mundo desaparece, dissolve, pessoas ficam decepcionadas, né, às vezes sem maiores motivos e por aí vai. Então, isso é necessário para uma longevidade, uma estrutura no ministério. Amém? O texto que a gente leu a princípio aqui, Êxodo 18, 21 até o 23, é o conselho de um sumo sacerdote, que a Escritura traduz aqui por Jetro, o nome dele era o sogro de Moisés. Moisés casou com a filha de Jetro, com Zípora. E Jetro era um sumo sacerdote na terra de Midian, era sumo sacerdote de Midian. E Jetro, ele vai visitar Moisés no deserto. Moisés está peregrinando, está conduzindo a nação inteira, e ele observa algumas coisas ali. Ele observa que Moisés se assentava de manhã para aconselhar, para orientar, para julgar o povo, e passava o dia nessa tarefa até de noite. Então ele ficava apagando fogo. Chegou alguém com problema, e era muita gente, era uma multidão, né? Era uma nação inteira. E às vezes chegavam pessoas também com outro tipo de problema. Moisés, está acontecendo isso, está acontecendo uma guerra, o povo está reclamando de fome. Então ele ficava só apagando fogo, como se diz, né? Correndo numa vida de urgência, de atender às demandas, mas aquilo não era bom. O sumo sacerdote pôde observar isso e trazer uma orientação espiritual para ele, como a gente vai ver aqui. Então, ainda no começo desse nosso estudo, eu queria destacar algumas coisas para vocês. Primeiro, que o reino do nosso Pai, o reino de Yahweh, o reino eterno, ele nunca foi estruturado em isolamento. Então, existe hoje uma moda aí dos desengrejados. São pessoas que se decepcionaram com um movimento religioso. Se decepcionaram com as denominações, com alguém, não é? Com um mau testemunho, de repente, de líderes. São coisas realmente terríveis, mas elas não tinham sido preparadas para colocar o foco no Salvador, e elas não estavam construindo debaixo da bandeira do Salvador, de Yahweh Nissim, vivendo para ele. Então, de certo modo, colocou perspectiva em homens, e por isso vem a decepção, muitas vezes, né? Então existe esse movimento chamado de desengrejados, e as pessoas pensam, não, mas eu estou salvo, eu vou viver a minha vida individualmente, vou viver para a minha família, a igreja é a minha família, sou eu mesmo. Então tem um número enorme de pessoas pensando assim hoje. Mas o projeto do reino do nosso Pai nunca foi para um individualismo,
nunca foi para a gente focar nessa figura de isolamento, nessa visão, né? Mas sim de comunhão e de uma estruturação realmente em grupo. Que a gente tenha pessoas para ser apoio e a gente também possa apoiar pessoas. E certamente a gente vai muito mais longe. Então tem um ditado que diz: se alguém quiser ir mais rápido, vá sozinho. Mas se alguém quiser ir mais longe, vá bem acompanhado. Então o nosso propósito não é simplesmente dar uma carreira e parar. Andar 100 metros e morrer. Não é dar uma carreira aqui desesperada de 100 metros na vida e morrer na fé. Nós queremos ter um ritmo, uma velocidade constante e no apoio mútuo, que o Espírito Santo habita na comunhão dos santos, nesse apoio a gente ir incomparavelmente mais longe. E isso é construído. Amém? Outro propósito também é que desde a criação a gente observa um padrão de cooperação. Então lá, quando não existia nenhum ser humano, você pode observar lá no livro de Gênesis que já havia um padrão de cooperação. O nosso Pai, ele saiu criando todas as coisas, haja luz, houve luz. Não é? Todos os dias da criação, todas as eras, as estações, o tempo que ele determinou foi criado pela palavra do seu poder. Como a gente já estudou aqui também, tudo foi criado pela palavra do seu poder. Mas quando ele foi criar o ser humano, o ser que pode se relacionar com ele, a linguagem muda. Então não é simplesmente uma palavra de determinação que haja luz, mas ele fala agora em comunhão, em colaboração. O que é que ele diz? Façamos agora o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? Inclusive Satanás, ele conhece a Escritura, ele é um hábil desconstrutor. Nessa geração que a gente está vendo agora, os demônios se manifestando como seres de outras dimensões, mas ele não diz dimensões, ele diz de outros planetas. Okay? Eles vão se manifestar, a gente crê pela própria Escritura que isso vai acontecer também. E o que é que eles vão dizer? Não, lá no Gênesis, na Bíblia, aí não tem dizendo façamos o homem, éramos nós que estávamos ali. Éramos nós, fomos nós que criamos vocês. Mexemos na genética, geramos vocês. Então tudo isso são narrativas satânicas para tirar as pessoas da fé no Criador, na pessoa do Criador onipotente. E essas narrativas, na verdade, elas são materialistas, porque se não existe o Criador, esses seres vieram de onde? Foram criados por quê? Pela matéria? Então, embora não é o objetivo do nosso estudo agora, mas já fica aí esse alerta à igreja que a gente sempre tem falado sobre essas coisas também. Então observemos, amados, que existe uma ação maligna para roubar a fé. Mas desde a criação, o nosso Pai agiu em cooperação. Aleluia. Então, o Pai enviou o seu Filho, né? Ele nos amou de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito. O seu Filho não veio por obrigação, né? Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para dar minha vida em resgate. Então, o próprio Evangelho diz, ele não vim isoladamente, eu vim porque o Pai me enviou, mas houve uma manifestação da minha vontade. A minha vida, eu tenho o poder de entregá-la e de reavê-la. Então, o Salvador diz que ele tem esse poder de entregar a vida dele e de reavê-la. Está nele. Não foi o Pai obrigando. Eu lembro que uma senhora uma vez disse, mas eu nunca concordei com isso, que o Pai obrigou o filho dele a morrer por mim, eu não mereço e tal. Não, ele não obrigou. Foi o filho que quis fazer isso. O Pai permitiu. E o Pai o enviou no sentido de haver um consenso, de haver uma permissão, né, em unidade. Não foi um com raiva do outro, eu vou fazer isso, se você não quiser fazer, eu não vou fazer, não. Os dois, ou então você vai ter que fazer porque sou eu que mando, não foi. Houve uma cooperação. Amém? Depois, o Filho batiza a sua igreja com o Espírito do Pai. Então, o Filho envia o Espírito do Pai para habitar em nós. E nós somos também, agora, parte dessa unidade, somos também enviados. Então, vejam um propósito de cooperação. Ele nos dá a honra, a alegria, o privilégio também de cooperarmos na obra dele. Existem vários textos que falam sobre isso. Eu queria que a gente lesse pelo menos dois. Aí está Atos 14, 23. Atos 14, 23. E depois Filipenses 1, versículo 1. Mas primeiro Atos 14, versículo 23. Amém? Aleluia, capítulo 14, versículo 23. O que é que diz aí o versículo 23? Vamos juntos? E promovendo-lhes em cada igreja, falando em relação à igreja local, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao soberano rei em quem haviam crido. Aleluia. Então esse texto aqui diz que os apóstolos, o apóstolo Paulo,
e os que andavam com ele também haviam sido por ele ordenados, entrado numa ordem, na ordem santa do ministério, na ordem sagrada do ministério. Tudo deve ser feito com ordem e decência, então eles foram ordenados para o ministério. Eles ordenavam outros. E em cada cidade, diz aí o versículo, né? Em cada igreja, é uma expressão, não é denominação não, viu? Como hoje usa a palavra igreja em relação à denominação, para dizer que existem muitas igrejas, não. A Escritura vai nos mostrar que a igreja é uma só. Existe a igreja. Mas hoje a gente vai dizer, quantas igrejas existem na cidade de Limoeiro? Né? Então realmente existem muitas igrejas, mas deveria ser uma só a igreja. E aqui, normalmente, é referência à igreja local, ou na casa de um irmão. Por exemplo, se aqui na cidade nós tivéssemos reuniões regulares na casa de vários irmãos. Não pode dizer a igreja que se reúne na casa da irmã, né? A igreja que se reúne na casa do irmão. As igrejas em Limoeiro que são a igreja. Então, não era denominações diferentes, com ministério, visão diferente, com maneira de agir diferente. Não, era a igreja. Então, por isso, os apóstolos podiam, em cada uma dessas igrejas, realizar a escolha, a eleição de presbíteros. Como era esse tipo de eleição? Era com urna eletrônica, era voto, escrutínio secreto, as pessoas escreviam no papel, dobravam, não botavam o nome, botavam lá na urna, o escrutínio secreto, para ninguém saber quem votou. Como era essa eleição? Essa eleição era feita com oração e jejuns, está aqui escrito. Não era com urna eletrônica, nem escrutínio secreto ou por aclamação. Quem é a favor que o irmão fulano seja presbítero? Aí todo mundo leva, nós somos, aclamação pública, não. Era em oração e jejuns. Era assim que eles elegiam esses homens, eles escolhiam esses homens. Aleluia? Então tudo isso é ensino para nós, mostra sobre cooperação. Avançando um pouco mais, a gente volta agora para o livro de Êxodo, e eu não vou ler, mas a gente vai observar do capítulo 18, versículo 13, capítulo 18, versículo 13 a 23, é uma perícope, okay? Onde Jetro identifica o problema. Eu não vou ler os versículos todos não, viu? Depois vocês lêem em casa. Mas nesse trecho aí, Jetro, ele identifica um problema gravíssimo. Ah, mas parece, tudo está funcionando. Moisés não estava dando o seu melhor. Moisés não estava dando o seu melhor. Ele não estava com a agenda cheia. Não tinha mais tempo. Ele começava de manhã, carga total, homem consagrado, palavras sábias. Mas havia um problema gravíssimo nesse método. A palavra método é caminho, é proceder. Amém? Então, Jetro identifica isso e mostra que Moisés estava resolvendo tudo sozinho. E o versículo 18, então, eu quero destacar, como eu disse, não vamos ler todos os versículos, mas vejam o que diz o versículo 18 deste capítulo 18. Capítulo 18, versículo também 18. Veja o que Jetro identifica e chega até a dizer, ele diz assim, olha, sem dúvida desfalecerás. Sem dúvida desfalecerás. Tanto tu, como este povo que está contigo. Ou seja, vão perder o ânimo. Eles não vão aguentar esperar isso tudo. A coisa vai começar a andar em desordem, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Então, ele chega a dar um diagnóstico claro e diz, olha, sem dúvida, desfalecerás. E eu costumo mencionar um exemplo moderno de um homem muito disciplinado, que foi o pastor David Shu, né, da igreja lá na Coreia do Sul. Um homem oriental, mentalidade que leva as coisas muito a sério. Ele, quando a igreja ultrapassou um pouco mais de 100 pessoas, ele teve um colapso físico, orgânico, mental, emocional, a ponto dele ter desmaios e depois, no último momento, ele entrar em coma e ficar internado meses, a princípio numa UTI, depois, porque ele ultrapassou o nível de estresse, ele entrou numa estafa profunda e ele, por pouco, ele não veio a desfalecer. E ele descreve lá, está registrado isso em livros, não estou falando aqui que eu concordo com tudo que ele ensinou, não é isso, viu, gente? Quando eu menciono alguém aqui, eu estou pensando um exemplo bom, procurando trazer, né, segundo uma perspectiva minha que é limitada, mas vocês devem, em oração pelo Espírito Santo, também avaliar. E ele, ali, diz em livros que ele passou a orar, não podia jejuar, mas a alimentação dele também estava diferente, e ali, no leito do hospital, em oração, muitas horas de oração, ele tem uma direção, ele crê que realmente veio do nosso Pai Celeste, aquela direção de dividir o fardo em grupos que estivessem dentro de uma hierarquia de direcionamento e de equipes. Uma equipe que se sobrepunha a outras equipes. Exatamente como está aqui em Êxodo 18 também. E ele criou o que se chama hoje de células. Ele também chamou de células.
né? E em muitos lugares é chamado também de pequenos grupos, ou grupo de crescimento, e por aí vai. Tem muitos tipos de grupo diferentes da visão bíblica. Mas o fato é que isso veio no momento de sobrecarga, que ele estava para desfalecer. Então, um princípio aqui, para a gente avançar já para o próximo ponto. Um princípio é que a centralização, ela produz algumas coisas ruins que não são vontade do nosso Pai. Então, quando existe uma centralização em cima de pessoas, ou poucas pessoas que têm poucos cargos ali dentro de um ministério, existe esgotamento do líder. Então, o líder, se ele for sério, se ele for sincero, mas ele não tiver a clareza ainda para organizar tudo direitinho, ele vai se sobrecarregar. E também vai se desfalecer. Vai chegar um momento que ele vai desanimar. Por isso que tem líderes que até esfriam na fé, vêm naufragar na fé, abandonam o ministério, embora que eu creio que os salvos não vão abandonar a fé salvadora, mas eles perdem grande parte da vida deles por causa de frustrações, de decepções profundas que veio consequência de uma série de estruturas e coisas dessa sobrecarga. Qual outra consequência a gente poderia mencionar? Me ajude aí. Eu listei aqui algumas. Eu listei também atraso da obra, porque se tudo está centralizado na vida de uma pessoa, tudo fica dependendo daquela pessoa, então coisas que poderiam andar muito mais rápido, a pessoa não vai ter tempo para fazer tudo. Então há um atraso na obra, há um adoecimento das pessoas, as pessoas passam a depender tudo. Não é? Então existem líderes que fazem isso intencionalmente, eles querem que as pessoas sejam dependentes deles. Então, eles não querem que, por exemplo, as pessoas... Tem alguém possesso, chama o pastor. Tem alguém doente, não, o pastor não veio me visitar, então o pastor tem que visitar todo mundo. O pastor aqui, que eu falo, uma figura de uma liderança religiosa. Então, não existe nas próprias pessoas essa visão de independência, mas sim de dependência. Eu não sei falar, quem fala bem é ele, que ele estudou. Eu também não preciso nem aprender. Eu não preciso orar, porque ele ora por mim. Então, é uma série de coisas que, embora as pessoas não falem tudo, mas elas ficam vivendo isso. Elas ficam vivendo isso. E as próprias reuniões, as liturgias, os ritos, são também intencionalmente montados para que as pessoas fiquem na dependência daqueles líderes. Isso é um lado que parece ser positivo, é que as pessoas, quando dependem mais, elas acabam respeitando mais, entre aspas. Então, os líderes religiosos, eles querem ser respeitados. Se você observar um pouco a história, não vou entrar muito profundamente nisso agora, não é o nosso objetivo, mas você vai ver que dentro do romanismo, lá no terceiro, quarto, quinto século para frente, durante a Idade Média, um período de trevas, quando a escritura foi escondida e grande parte da escritura ocultada, pessoas inclusive foram mortas por tentar ler e traduzir para a língua vernáculo das nações. Então, o que acontece na figura do líder? Que existia o clero e existia a plebe. E, inclusive, isso está documentado nos cânones, ainda hoje, viu? Nos cânones do romanismo atual, tem que a verdadeira igreja é o clero. Não é a plebe, não é o povo, não. A plebe é o povo. Não é o povo, não. A verdadeira igreja é o clero. Então, existe esse conceito. E as multidões, as massas, ficam sempre à mercê do sacerdote que interceda, que faça os ritos, que receba o pagamento das missas em sufrágio da alma de A, B ou C. A declaração canônica realmente é essa, em sufrágio da alma. Então a pessoa vai receber salvação porque pagou por uma missa de sétimo dia, de um mês, de um ano, e por aí vai. Famílias riquíssimas pagam de 100 anos, como existe lá na Europa, em muitos lugares onde são celebrados missas em sufrágio da alma de A, B ou C, que era uma pessoa riquíssima e que doou terras, etc, etc, para que a igreja detentora da salvação ficasse celebrando aquelas missas. Então tudo isso é uma canalização em função de poucos que detêm o saber, detêm o poder, detêm a liderança, tudo. E há uma sobrecarga e um adoecimento do povo, porque a igreja acaba não fazendo o que era parte da igreja fazer. Biblicamente, os líderes existem não para fazer tudo, eles existem simplesmente para capacitar a igreja, para que a igreja desempenhe o seu papel. Então a função do líder não seria um faz tudo na igreja. Não, mas é a pessoa que é paga em muitas denominações, né? Então existe até essa mentalidade, não é? Ele está sendo pago para fazer tudo isso. Então, é essa mentalidade. Jetro, ele chama Moisés na grande e diz a ele que ele precisava delegar. Então aí está aí no versículo 21, esses líderes deveriam ser capazes, vamos ver o versículo 21 novamente, destacando aqui, nessa perícope, de 18 a 21, a 23, né? Mas o versículo 21, procure dentre o povo homens capazes, tementes ao Altíssimo Yahweh, homens de verdade, que aborreçam a avareza,
põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então veja aqui que existe realmente uma rede de liderança, uma rede de relacionamento. Amém? Uma rede de relacionamento, de autoridade, para que todos recebam igualmente a mesma atenção. Esses líderes precisariam ser, primeiramente, aqui, capazes. O que significa isso? É alguém que é compatível com a tarefa que foi confiada a ele. Ser capaz é ter as virtudes, ter as qualidades, ter toda a aptidão necessária para desempenhar uma tarefa. Então, quando alguém é capaz de dirigir um ônibus, um transporte coletivo, com crianças, essa pessoa deveria passar por uma avaliação psicológica, uma avaliação moral, uma avaliação técnica também, se ele tem habilidades, né, para que ele seja classificado como alguém capaz. Então, aqui, esses homens deveriam ser homens capazes de fazer a tarefa que Moisés estava fazendo. Qual é a tarefa de Moisés? Julgar, aconselhar, ensinar o bom caminho, ok? Confrontar o erro com sabedoria, não de forma bruta ou abrupta, né? Com choques, com solavanco, não. Saber confrontar, para que as coisas caminhassem. Então, esses homens precisariam ser capazes, mas não só capazes. Parte dessa capacidade incluía eles serem tementes, ou seja, pessoas piedosas, pessoas que tivessem um relacionamento pessoal com o Criador, com o Altíssimo. Então vejam aí, é como se fosse filtro. Esses homens precisam ser capazes, né, ser pessoas intelectualmente capazes, emocionalmente capazes, que tenham saúde até física, que eles possam fazer esse trabalho. Não é se for alguém que for surdo e mudo, então não tem aptidão física. Se for alguém que está sendo carregado pela família, alguém que já não anda mais, isso é um fator limitador. Não quer dizer que a pessoa seja incapaz para servir o Altíssimo, servir o Rei, não. Mas existem fatores que são limitadores para um desempenho de uma tarefa. Então, além de ser capaz, eles precisavam ter um relacionamento vivo, tementes ao Altíssimo. E homens de verdade. Então, aqui essa expressão, homens de verdade, seriam pessoas que tinham valores que pudessem os identificar como homens. Né? Pessoas de postura, pessoas de palavra, pessoas de moral, não é? Pessoas que tenham valores dentro da sociedade, a ponto da sociedade olhar e dizer, ali é um homem de verdade. Que não está propriamente falando da questão sexual, da sexualidade. Mas é claro que também inclui isso. Ou seja, a gente vai ver lá na frente o apóstolo Paulo dizer que os presbíteros eles sejam maridos de uma só mulher. Então, ele está falando aqui de aqui voltando a essa capacidade de uma forma diferente, está mencionando essa mesma questão da questão moral. Eram pessoas que haviam desenvolvido na sua conduta agora uma moralidade, mas não um moralismo. Pessoas que tinham valores. Então, homens de verdade. Amém? Vocês entenderam isso aí? E esses homens de verdade deveriam ser pessoas que não se deixassem corromper. Não colocassem o seu coração nas coisas materiais. Então, Jetro vai dizer que esses homens precisariam ser o quê? Eles não poderiam ser avarentos. Não é isso aí? Então veja de novo aí, versículo 21. Homens de verdade que aborreçam a avareza. Ou seja, são pessoas que vão estar no ministério não por causa das coisas materiais. Claro que eles vão receber um sustento para se dedicar a essa obra, mas eles não podem estar ali visionando as coisas materiais. Não podem estar ali motivados por avareza. Vocês estão comigo? Amém? Então, não era simplesmente Moisés, encontrei a solução, vou delegar a tarefa. Vem cá, fulano, beltrano, ciclano, você vai fazer isso aqui. Não, Moisés deveria delegar responsabilidades a pessoas aptas, pessoas que tinham qualidades para isso. Eu queria deixar uma frase para vocês pensarem aqui, né? E a gente declarar aqui. Delegar sem critérios produz confusão. Eu tenho experiência disso, lamentavelmente. Algumas vezes eu deleguei alguém porque sem maior avaliação. É claro que eu tinha critérios, é claro que eu fazia avaliação, mas não avaliando tão bem quanto, com certeza, eu avaliaria hoje. Não sem querer excluir, nem querer ser preconceituoso, não. Mas havendo critérios claros para não produzir confusão. Então, às vezes, você levanta alguém, e esse alguém, por não conhecer você, depois se levanta contra você. Por não ter compreensão do andamento da carruagem, como diz o Matuto, aí depois ele começa a condenar como a carruagem está andando. Ou seja, são pessoas que precisam entender das coisas espirituais. Por que isso é feito? Então, eu lembro de uma vez, se eu mencionar aqui rapidamente só um exemplo, que eu cheguei para um dos líderes que eu havia levantado como líder, tinha lutado, inclusive, durante alguns anos para que esse líder fosse levantado, porque quem estava acima de mim não queria que aquela pessoa fosse escolhida. Na verdade, foram 2 homens que agiram assim. E eu ainda insisti, perseverei durante 2 anos para que aquela pessoa pudesse ser ordenada. Quando veio a autorização, eu me alegrei, escolhi a data do aniversário de um,
e tal, e levantei aqueles homens. Aí, tempos depois, eu cheguei para um e disse, olha, eu gostaria que você fizesse a ministração da palavra nessa reunião que estava vendo lá. Aí a pessoa, eu posso contar com você, eu estou doente, um inseto tinha mordido minha perna estava vermelha, eu estava tendo febre, eu disse, provavelmente amanhã cedo eu não vou poder dar essa palavra. Aí eu confiei a pessoa. Só que eu fiquei hospedado lá no local, estava vendo as palestras, e de manhã cedo me acordei, orei, depois eu fiquei ouvindo do meu quarto, dava para ouvir as palestras. E eu ouvi a voz de alguém que não era a pessoa que eu tinha pedido para fazer a palestra. Aí, quando eu tive a oportunidade, eu chamei aquela pessoa em particular e disse, meu querido, por que você fez isso? Eu confiei a você. Não foi a Beltrano, eu confiei a você. Eu não queria que Beltrano trouxesse essa palavra. Aí a pessoa se incomodou porque eu disse isso. Eu não disse com ignorância. Eu não disse com desprezo. Eu disse em amor, com sabedoria, um momento de intimidade. Mas a pessoa ignorou isso. Não, porque fulano é meu amigo, desde onde eu conheci o senhor, eu conheço fulano. Mas não é esse o pensamento pelo qual a gente deve se organizar. E é uma pessoa que secularmente foi treinada para aprender a dar ordem, estar debaixo do comando, ter comando, mas nesse momento, essa pessoa, por algum motivo lá do coração, né, que é misterioso, o coração do ser humano, agiu dessa maneira. E veio lembrar disso tempos depois ainda, ficou lembrando isso, e levou isso para outra pessoa também. E eu pude mencionar, olha, aquela pessoa, depois que ela foi ordenada, principalmente nos últimos tempos, ela tem sido muito ausente. Não é pecado grave, não. Está ausente. Então, como é que eu vou confiar a pessoa ministrar a palavra se ela está ausente? E eu não pedi a ela, se eu quisesse pedir que aquela pessoa fosse, eu tinha telefonado e pedido àquela pessoa. Eu pedi a você e você disse que faria. Você também poderia ter dito, eu não vou fazer. Eu posso chamar fulano, beltrano, cicrano? Né? Então, foi isso que aconteceu. E veja que esse princípio de como delegar sem critérios gera isso. E nós precisamos delegar com sabedoria. Então, eu estou já treinando vocês, porque vocês também vão me ajudar a delegar pessoas, para que haja uma fidelidade na mensagem. Porque, às vezes, o ser humano entende tudo com clareza, mas por causa do coração, ele distorce. Então, a gente precisa observar, né, e aprender essas coisas para a gente também saber delegar. Veja o exemplo do nosso mestre, o mestre dos mestres. Marcos capítulo 3, versículo 14. A gente leu algumas semanas atrás esse versículo também, mas a gente vai voltar a ele. Capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, versículo 14, como está escrito, nós lemos e assim cremos. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O versículo anterior diz que ele passou a noite orando, ele subiu ao monte, depois chamou aqueles que ele mesmo quis para junto dele. E designou para estarem com ele. Chamou para junto dele, veja o chamado para estar próximo. Essa proximidade não é só física, não. Proximidade, principalmente, de comunhão mesmo, relacional. Chamou para estar próximo e depois designou para estarem com ele e os enviar a pregar. Então, observe aí a sequência. Vamos ver a sequência aí no texto? Relacionamento, formação, delegação de autoridade e envio. Então, aqui há esses 4 elementos em sequência. Lucas 9, avança também, veja lá comigo, versículo 1 e 2 do capítulo 9. Lucas 9, versículo 1 e 2. Diz assim, tendo Ialcha convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino do Altíssimo e a curar os enfermos. Aleluia. Então, Ialcha deu poder e autoridade. Eles foram capacitados. Isso tem a ver com conhecimento, tem a ver com transformação de vida, tem a ver com abandono do passado. Ah, não, mas eu vivi muitos anos de tal maneira. Não, agora está chegando ao entendimento. Então, há uma mudança, uma ruptura com o passado. Vamos caminhar em novidade de vida. Amém? Então, Ialcha, ele não enviou desconhecidos. E quando eu uso essa palavra aqui, desconhecidos, eu estou falando não é só saber o nome, não é só conviver de domingo em domingo durante um ano, mas sem ter relacionamento, não. Ele não enviou desconhecido nesse sentido. Porque às vezes a gente convive durante 10 anos com alguém, mas é aquela pessoa que a gente encontra no momento de culto, uma vez por semana. Como foi sua semana? Muito bom, obrigado. Adeus e até logo. E depois de uma semana vê de novo. E não existe realmente conhecimento. São pessoas que são desconhecidas. Então esse conhecimento, ele passa por um relacionamento. Amém? Não é perfeição, não. Lá em João 17, versículo 12, veja o que nos é também mostrado aqui nesse versículo 12 do capítulo 17 de João. João, capítulo 17, versículo 12. O que é revelado aí nesse capítulo 17? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras.
Então, ele diz aqui, os guardava em o nome do Pai, guardava os seus discípulos e os protegia. Essa proteção aqui, a gente deve entender que é principalmente através da palavra da verdade. Ela nos dá uma proteção, é o capacete da salvação, a palavra. Então, Yahshua ensinava e verificava se o que eles tinham aprendido era de fato aquilo que ele estava querendo ensinar. Amém? Porque às vezes você ensina algo, na maioria das vezes, as pessoas vão fazer uma leitura segundo a sua experiência de vida e tal, e aquilo ali pode ser totalmente distorcido. Então, no relacionamento, ele estava verificando se eles tinham aprendido e estava os protegendo. Não é? Ele estava protegendo de quê? De uma fera do campo, porque eles andavam de uma cidade para outra. É claro que isso também, de uma tempestade, isso também, mas ele está falando aqui de proteção para a eternidade. Porque só foi perdido um, não foi que adoeceu um, não foi que morreu antes do tempo um, não. Só um foi perdido, que foi Judas, né, o filho da traição. Então, a delegação não significa abandono. Então veja que mesmo depois que alguém amadurece, a gente está na série, né, esse mês de maio está terminando, a série sobre até o Mashiach ser formado. É o nome da série, né? E ali a gente vê que existe um propósito dentro do discipulado, que é a maturidade, que a gente deve estar comprometido com essa tarefa. Mas mesmo depois que há um amadurecimento, não existe um abandono. Você agora está delegado a essa função, você tem maturidade, agora vai embora. Não. Há vários exemplos, não vou pregar também sobre isso agora, mas poderia ver na Escritura, vários exemplos dos apóstolos, de pessoas que estavam maduras, né, e depois, por N questões, vieram a ter um comportamento imaturo, grave, que os apóstolos voltaram a cuidar daquela pessoa como se ela não fosse, nunca tivesse sido madura. Né? Então existem exemplos na Bíblia disso. E aqui está mostrando que o nosso Salvador cuidou deles e os protegeu, levou eles a um amadurecimento, e claro que esse amadurecimento também ia se completar depois, nos seus 40 dias que ele teve depois da sua ressurreição, teve com eles novamente ensinando, capacitando-os. Agora eles já estavam debaixo de uma nova perspectiva de vida, já tinham uma convicção da ressurreição, e muitas coisas foram descortinadas para eles, agora eles estavam aptos para saber muito mais coisas. Naqueles 40 dias foram muito intensos de preparação. E eles foram enviados, e também durante o ministério deles, quando Yahshua já não estava mais de carne e osso aqui, mas ele tinha enviado o Espírito Santo. Ele diz, o Espírito da verdade, ele vos ensinará, ele vos lembrará tudo que eu tenho dito. Okay? Então haveria um ensino, uma continuação. Por que é que muitos líderes não delegam? Então vamos ver alguns elementos aqui rapidamente para a gente entender isso. Muitos não delegam por medo de perder controle. Eu tenho um exemplo para tudo se eu fosse mencionar aqui de experiência de ministério, mas não posso estar contando muitos exemplos, senão a gente não vai ter tempo. Então muitos têm medo de perder o controle. Muitos têm medo. Tem medo de perder o púlpito, etc, etc. Então existe uma competição selvagem aí dentro das denominações. Eu não falo nem propriamente uma denominação contra a outra, mas dentro das próprias denominações existe uma competição selvagem, agressiva demais, por fatores carnais que não tem nada a ver com as coisas do Espírito. E tem muita gente ferida, muita gente doente. Quem é mais sincero leva mais pancada. E por aí vai. Abra sua Bíblia lá em Números, livro também do Pentateuco, né? Livro de Números, capítulo 11. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o quarto livro da Escritura. Fica antes de Deuteronômio. Números, capítulo 11, versículo 26. Números 11, 26. A gente vai ler até o versículo 29. Aleluia. 26 a 29, vou ler rapidamente aqui. Acompanhe com atenção. Porém, no arraial ficaram dois homens. Um se chamava Eldade, e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu amo, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens ciúmes por mim? Tomara todo o povo de Ial fosse profeta, que Ial lhes desse o seu espírito. Aleluia. Versículo 30 ainda. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. No caso, esses homens, que sobre eles repousou também o Espírito Santo, o Espírito de Ial. Então, muitos têm ciúme. E Moisés repreende o irmão dele, você está com ciúme por mim? Quem dera que todos fossem profetas, né? Então, o princípio aqui, líderes inseguros, eles competem. Líderes que não têm a visão correta do ministério, que são avarentos o que for, eles vão competir entre si.
Líderes que têm problemas emocionais, pessoas que são inseguras no sentido de que elas não admitem ser não é escolhida, em demérito dela, haver a escolha de outra pessoa. Como é que eu diria isso? É pessoas que são abandonadas, de certo modo, mas não é bem essa palavra. Pessoas que são rejeitadas, é um tipo de rejeição. Então tem muitos líderes que têm medo de rejeição, essa é a palavra que eu estava procurando. E eles ficam enciumados. Há também um outro motivo, que é o perfeccionismo. Então existem líderes que também não repartem a sua liderança e não delegam funções, pessoas, não levantam pessoas, porque são muito perfeccionistas. Então isso é um outro problema. Aquela visão, ninguém sabe fazer como eu faço, ninguém faz tão bem como eu faço, ninguém te faz o bem que eu faço, ninguém ensina como eu ensino com tanto zelo. Então, esse perfeccionismo, embora possa parecer uma motivação boa, ele se torna algo ruim. É preciso que isso seja rompido. Lá em Eclesiastes 4:9 diz, melhor é serem 2 do que 1. Amém? Também outro elemento aqui, porque não há delegação, falta de treinamento. Então, se não há uma preparação, você não deve, a princípio, delegar. Porque se você delega alguém que não está preparado, e para que haja essa preparação é necessário, que a gente tem chamado aqui de treinamento. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, é um texto bastante conhecido, Paulo diz a Timóteo, olha, você vai transmitir isso a homens fiéis e idôneos para instruírem a outros. Então, ele coloca aqui agora um ciclo de preparação e envio e delegação. Mas ele diz, isso você vai transmitir. Então, essa transmissão é justamente essa preparação. Amém? É necessário haver um treinamento. Quero destacar também no nosso estudo, já avançando para outro ponto, que é necessário haver uma cultura de honra. Então vejam, vocês estão aqui presentes, podem testemunhar como esse conhecimento simples, embora possa parecer para alguém até muito enfadonho, porque é um conhecimento profundo, de detalhes, né? Coisa mais técnica. Eu queria mais algo que falasse ao meu coração hoje, né? Mais devocional. Não. A palavra, ela também nos ensina, ela também nos educa. Então eu queria que vocês que estão aqui como testemunha pudessem ver como isso é importante para que a nossa igreja, nossos irmãos, né? Eu falo nossa, não é questão de denominação jamais, mas a nossa carral, nossa comunhão, a nossa congregação pudesse ter essa visão. E agora a gente vai entrar numa parte também importante demais, que é a parte da honra. Então é necessário a gente criar um ambiente de cultura de honra, para que haja uma fundamentação. Abra a sua Bíblia lá em Romanos 12, a gente já está na reta final do nosso estudo, então vamos lá para Romanos 12, versículo 10. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, que é o final, já perto do final da carta, mas no final do começo, versículo de número 10. O que é que o apóstolo Paulo escreve aí? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos de coração mesmo, cordialmente, de verdade, amai-vos de verdade uns aos outros, com amor de irmão. Amor fraternal é amor de irmão. Um abraço fraterno, minha irmã, significa um abraço de verdadeiro irmão, um abraço apertado de irmão. Então, a gente deve se amar com amor de coração, um amor fraterno, preferindo-nos em honra uns aos outros. Então, se existe preferência, existe preterência. Quando eu prefiro algo, eu estou preferindo algo em detrimento de algo que eu estou preterindo. Eu prefiro algo e estou preterindo outras coisas. Então, quando a palavra diz que a gente deve se amar de tal maneira, como fraterno, a ponto de a gente preferir, quer dizer, existem outras parcerias, outras amizades, outros investimentos de tempo que a gente vai preterir, porque a gente está preferindo a nossa carral, os domésticos da fé. Amém? Está bem claro isso? E essa preferência deve ser uma preferência em honra. Então, não é simplesmente preferir por partidarismo, por barrismo, não, porque nós somos os de Limoeiro contra os de, sei lá, de Campinas, Surubim, de Passira, né? Não, porque nós somos a denominação X em detrimento da denominação Y, não é isso. Mas é preferindo-nos, por causa desse amor, em honra. Então, em honra, aqui inclui, a palavra honra inclui respeito, inclui valorização, inclui compreensão, misericórdia, okay? Inclui suporte. Então, tudo isso está dentro dessa palavra aí, honra. Em louvor, elogio, no sentido de elogiar, né, de reconhecer as habilidades. Então, quando eu prefiro, por causa desse amor, em honra a minha esposa, eu vou agora começar a olhar as virtudes, as qualidades. Ok? E há uma preferência, e há também, eu estou preterindo outras pessoas para essa posição no meu coração, na minha vida, na minha história. Amém? Então, em relação à igreja local, à comunhão dos santos, que a gente tem comunhão com a igreja eterna, a igreja incontável, né? A incontável celeste, multidão de salvos, a gente tem comunhão com todos. Mas como é que eu posso ter comunhão com todos? É quando eu tenho comunhão com um que está próximo. Se eu não tenho comunhão nem com aquele que está próximo em honra, se eu sou aquela pessoa que, quando eu estou pela frente, eu tenho um comportamento, mas por trás, sem nem perceber, eu estou tendo um comportamento desonroso,
falso, covarde, ferino, desleal, infiel. Então, o que acontece? Eu não estou preferindo honra. E eu não estou construindo reino. Eu posso estar construindo religião, clube religioso, de multidões, de sucesso aos olhos dos homens, de muito dinheiro, mas não tem nada a ver com as coisas do Pai. Nada a ver. Mas ali é pregada a palavra, é uma multidão que está aderindo ali, tem gente chegando todo dia. Né? Então as pessoas estão sendo treinadas, estão sendo adestradas para ter um comportamento religioso que fere completamente a palavra. E é por isso, não, mas a gente já vem do mundo com essa bagagem da fofoca, de palavras de desonra às costas, né? De não tratar uns aos outros. Pelo contrário, a gente condena uns aos outros, mas tratar, ser confrontado e permitir ser confrontado, parece que isso é uma realidade que inexiste para a igreja. Então vejam, gente, como isso é sério e como isso fere a palavra que manda a gente preferir uns aos outros em honra por causa de um amor que é construído na comunhão, no relacionamento. Amém? Então, honra, basicamente, resumidamente, é reconhecer o valor segundo a perspectiva do nosso Pai. O que é honra? Eu reconhecer, não da boca para fora, reconhecer no ser, nas atitudes, eu reconhecer na minha vida o valor daquelas pessoas que estão comigo segundo a perspectiva do meu Pai. Amém? Isso é uma frase para a gente decorar. 1 Pedro 2,17. Avança aí, você está com a Bíblia aberta, depois da carta dos Hebreus, né? Vem a carta de Tiago, depois 1 e 2 Pedro, antes de 1 e 2 João, Judas e Apocalipse, mas vem aí a carta de Pedro. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. 1 Pedro 2,17, o que diz, como devemos ler e como está escrito e crer. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei ao Altíssimo e honrai ao Rei. Tratai todos com honra. Aqui o apóstolo está falando de uma forma imediata em relação à igreja local. Mas está falando também em relação ao comportamento dos salvos. Que até para com o ímpio, não vou agora tratar o ímpio desonrando o ímpio, não. Então esse é um princípio espiritual. Nosso espírito é um espírito de honrar. Então se eu honro até o inimigo, por que eu vou desonrar meus irmãos? Amém? Lá em Filipenses 2, 3 e 4 diz assim: nada façais por partidarismo nem por vanglória, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, a gente não deve fazer nada por partidarismo, não, porque é a minha opinião, eu vou formar um grupo que vai me apoiar, né, porque eu quero prevalecer contra um grupo maior, um grupo X, Y, não, isso é fazer coisa por partidarismo, ou buscando a própria glória. Nós não devemos agir assim. Onde existe honra, o que acontece? 3 coisas eu quero destacar. Onde existe honra, existe unidade, a unidade do Espírito. Se não houver uma cultura de honra, essa unidade estará sendo ferida, desprezada e desconstruída. Então, onde existe honra, existe unidade. Onde existe honra, existe cooperação. Fidelidade também. Porque a fidelidade é um elemento inseparável da honra. Mas eu estou falando de coisas que a honra gera. A fidelidade, ela gera unidade. A fidelidade gera também cooperação. Então, estou vendo uma pessoa que ama levantando um peso sozinho, sobrecarregada, que a pessoa está precisando de ajuda, mas não faço nada, eu pulo minha mão. Então, eu não estou honrando. Enquanto existe honra, existe cooperação. Então, aquele peso está pesado, vamos procurar ajudar. Às vezes a gente não tem força para levar sozinho também. Mas a gente tem força para pegar um pouquinho. Aquele pouquinho que a gente tiver força para pegar, a gente já ajuda de alguma maneira. Né? Então imagina alguém que já está no limite ali. Não, deixa eu pegar um pouquinho aqui esse peso. Não tenho muita força. Não tenho tanta força quanto você tem nessa área da vida. Mas eu vou dar uma ajudazinha. Então, quem tem o princípio da honra, tem a cooperação. E a terceira coisa, essa honra também gera crescimento. Então gera unidade, gera cooperação. E com certeza, como consequência da unidade da cooperação, vem o crescimento que era impossível haver se não houvesse cooperação, a unidade, por causa da honra. Então, onde não existe honra, existem disputas, existe ciúme, existe divisão, existe competição, existe confusão. E aí você conhece um pouco da história ministerial, caminhada ministerial para trás, você vai ver esses elementos presentes no passado em alguns momentos da história que a gente já vivenciou juntos também. Onde houveram disputas, onde houveram ciúme, divisão, confusão, né? Não havia uma unidade, não havia um princípio da honra. Então, Yahshua define liderança como um funcionamento de serviço. Marcos 10, 42, ele diz: quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas veio para servir. E aí a gente declara o seguinte: equipes saudáveis são construídas sobre honra, não sobre posição. Vamos dizer? Equipes saudáveis são construídas sobre honra, não sobre posição. Então não é o cargo, não é a posição, está mais perto de A, B ou C, mas é por essa honra. É equipe saudável construída sobre honra. Construir com confiança e construir em confiança. Alguns elementos, algumas virtudes para a gente destacar no final desse nosso estudo. Primeiro, integridade. Provérbios 10, 9 diz: quem anda com integridade anda seguro. Então, é preciso a gente construir nessa equipe integridade. É preciso construir transparência.
Então, a gente deve procurar ser transparente e, inclusive, no momento da nossa fraqueza, vai ser compreendido porque a gente tem sido transparente. Se eu me apresento como uma pessoa perfeita e eu não tolero falha de ninguém, eu sou perfeito, eu sou intransigente, quando eu tropeçar, o que é que eu vou colher de troca? A mesma intransigência que eu semeei. Eu vou ser incompreendido, eu não vou ser perdoado. Então, o princípio da transparência gera esse ambiente. Lá em 2 Coríntios 8, 21 diz: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente. Então o apóstolo Paulo estava falando, não é preocupação no sentido dele estar inquieto, mas no sentido dele, antecipadamente, ele se ocupar para que aquilo que ele ia fazer, ele fizesse de forma honesta. Ou seja, haver transparência no ministério. Amém? E às vezes as pessoas confundem transparência com fragilidade, transparência com dependência. Os homens confundem muito, mas é preciso a gente ser transparente. Também, outra virtude é a virtude da constância para a formação de equipe. E Yahshua diz lá em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Amém? Então, a constância, é uma virtude que se acentua à medida que a gente amadurece, ela vai se acentuando, nós vamos ficando menos altos e menos baixos, a gente tendo uma constância. É claro que faz parte da natureza da gente, a gente tem umas quedas de vez em quando, mas a tendência é que isso vai se tornando não quedas tão graves e não ascendências de tipo correu 100 metros e morreu, mas vai se tornando algo mais constante e ascendente, a ponto de a maturidade ser depois lá na frente uma linha de ascendência, uma curva de ascensão, que existe uma aceleração. Efésios 4, versículo 29, fala de palavras, de comunicação saudável. Efésios 4, 29 é um versículo bastante conhecido, vocês vão lembrar, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então veja, nenhuma. Diz respeito também ao ensino, diz respeito também à comunhão dos santos, dos salvos, né? Então a gente deve pôr guarda na nossa língua, como a Escritura manda, a gente guardar o que a gente diz. Muitas vezes a gente está ouvindo, está num ambiente de conversas que vão nos induzir a falar alguma coisa, a gente precisa ter um certo cuidado, né? Porque a palavra também, como está escrito uma vez, dita, lançada, ela não tem como ser recolhida mais. Então não saia da vossa boca, a comunicação saudável. E a gente pode crescer nessas virtudes, a gente pode crescer em cultivar isso, em estudar sobre isso, em tornarmos peritos em uma comunicação saudável no dia a dia, dentro do lar, no trabalho, no viver a igreja na terra, né, no testemunhar. Então são princípios que a palavra nos ensina. Bem, eu vou deixar para vocês estudarem em casa uma partezinha final, que é como se fosse um apêndice, certo? Porque todo o conteúdo eu dei para vocês, mas esse é um acréscimo, é um plus, é algo mais que eu coloco que vai somar, que é sobre alguns exemplos de caso bíblico. Por exemplo, Paulo e a equipe de Paulo. Paulo nunca trabalhou sozinho como apóstolo. Então, a gente vai ver vários exemplos, Paulo com Timóteo, Paulo com Tito, com Silas, com Lucas, com Epafrodito, com Priscila e Áquila, entre outros, para vocês estudarem em casa. É um estudo pequeno, rápido, tá certo? Que eu vou colocar para vocês lá no canal do Ministério da Escola de Ministros. Aleluia! Da Escola de Ministros. Concluindo, Eclesiastes 4:12, para a gente concluir aqui nosso estudo agora. Diz: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Não é fácil, não se tira a comunhão, a unidade em um cordão de 3 dobras. E aqui é mencionado, então, entre 2 pessoas, 2 irmãos, e a presença do Espírito do nosso Pai, que faz a 3ª dobra desse cordão. É uma trança, uma corda trançada. Não se rompe com facilidade. Né? Então, a obra ministerial ela precisa ser corda trançada. Precisa ser união que é gerada pelo Espírito Santo. Então, se a gente fosse resumir tudo que a gente estudou agora, de uma forma objetiva, é claro que toda síntese ela tem prejuízos, né? Mas para resumir, o que seria? Seria esse cordão de 3 dobras. Ali há delegação, treinamento, confiança, honra. Aleluia. Então, o líder que não delega, ele está limitando a obra. A gente já viu aí alguns motivos pelos quais os homens acabam não delegando, né? O líder que delega sem treinar, ele gera problemas. Ou pessoas que não têm o coração treinável, vai gerar problemas, né? Então ele está construindo problemas. O líder que delega, então primeiro o que não delega, limita a obra. O que delega, sem treinar, gera problemas. E o que treina, honra, acompanha, esse líder vai produzir uma multiplicação duradoura, saudável e boa. E a gente está nesse tempo, né? Eu não sei quanto tempo vai durar ainda, mas a gente está nesse tempo ainda de fincar raízes, de estender raízes no solo para que a gente possa avançar. Deixo para vocês também aí o exercício do nosso estudo de hoje, tá certo? Então, quando terminar daqui a pouquinho, eu já vou postar no canal, no Telegram, do Escola de Ministros, o estudo de hoje, a parte a mais, né? Para a gente aprofundar um pouco mais o estudo de caso do apóstolo Paulo e também esses exercícios.